Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Gesiel Santana, sou professor de Libras e estou aqui com o Pedrinho. Muito bem. E nessa aula nós estaremos ensinando como você aprende Libras do zero. Pedrinho, você aprendeu alguma coisa de Libras? Já aprendeu alguma coisa sobre Libras? Não. Já quero o surdo, né? Ok, quero ver muito bem. Então é hoje que você vai aprender na prática como que você faz. Pedrinho não sabe nada de Libras do zero, hein? Do zero. E a gente vai estar explicando em um passo a passo para você, certo? Mas antes só quero já te convidar a se inscrever no canal aqui e ativar as notificações, seguir a gente no Instagram também para receber muitas aulas aqui. Nós estamos no Altar em Libras, são aulas ao vivo toda quarta-feira às 4 horas. Beleza, fechou. Muito bem, estamos aqui com o Pedrinho e o Pedrinho não sabe nada de Libras, certo? Então o Pedrinho não sabe nada de Libras. Como ele não sabe nada de Libras, ele, se eu pedisse para ele interpretar, por exemplo, uma frase na igreja, você já sabia para onde começar? Não ia ter noção, certo? Então a gente vai ensinar como que funciona isso, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou ensinar para vocês alguns sinais, tá? Vou ensinar alguns sinais em Libras aí que você pode utilizar na igreja. Então como que seria isso? Primeiro sinal é o sinal de Deus. Você vai fazer com a mão assim, levanta o indicador e joga para cima. Deus. Fechou? Esse é o sinal de Deus. Por quê? Porque a ideia é que Deus está acima, entendeu? Então esse aqui é a forma da mão, que é a letra D em Libras, mas Deus, já era, como se fosse apontando para cima. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sinal de Jesus. Então Jesus é o dedo do meio, assim, ó, toca na mão e toca na outra, que lembra dos cravos. Fechou? Ó, Jesus, faz assim. Então Deus é para cima, faz Deus aí, para cima. Assim. Isso, top. Jesus lembra dos cravos. Top aí, meu Deus. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Beleza. Agora, o próximo sinal, que é o sinal de igreja. A gente sabe que tem outros sinais, ramificações de igreja, enfim, mas a gente não vai entrar nessa polêmica. O principal é ele entender o conceito. Então, vamos ensinar o sinal de igreja. O sinal de igreja é casa, telhadinho, cruz. Entendeu? Casa mais cruz é igreja. Por quê? Porque antigamente a referência que os surdos tinham era da igreja católica, né? Sim. Que tinha A cruz em cima. a cruz em cima, perfeito. Então é para você memorizar de forma fácil, igreja, tá? Ah, Gesiel, mas a minha igreja não é igreja católica. Então como que você faz? Então, por exemplo, igreja católica, certo? Você faz com C assim, ó, faz uma cruz. Isso, faz a cruz, desenha a cruz assim, ó. Assim. Isso, é igreja católica. A gente não está utilizando nesse caso. Então, é igreja cristã. Então, normalmente você faz assim e faz sinal de crente. Imagina a Bíblia aqui, ó. Já era. Fechou, certo? Mas nesse caso é só o sinal de igreja que ele precisa entender. Eu estou explicando para vocês essa diferenciação, porque normalmente aparece alguém aí para polemizar, certo? Muito bem. Próximo pro sinal é o sinal de Bíblia. Você vai fazer assim, ó. Abriu e faz o sinal de Deus. Você já sabe. Qual é o sinal de Deus? Pronto! Por quê? Porque é a Bíblia sagrada, a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus. Então, Bíblia é 2 sinais. Um livro de Deus. Viu que é fácil? Como ele já sabe o sinal de Deus, já ficou fácil ele fazer o sinal de Bíblia. Ele já sabia 50% esse sinal. O sinal de oração. É assim, ó. Oração. Top. Olha, fácil, né, pessoal? Padrão. Padrão. O próximo sinal é o sinal de amor, que é aqui no coração. Você vem aqui e fecha assim, ó. Isso. Amor, ó. Ó. Amor. Sensacional, muito bem. Com esses sinais, pessoal, a gente já tem algumas frases que a gente consegue desenrolar, tá? Mas vamos com calma. Próximo sinal, o sinal de salvação, que começa aqui, ó. Você faz com a mão aqui, ó, começa nesse ombro e aí você joga pro outro e fecha. Isso, porque é a ideia de pegar alguém e salvar, entendeu? A salvação vem de Jesus. Então Jesus vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Beleza? Beleza. Então, a partir disso, a gente já consegue fazer algumas frases. O primeiro, Deus ama. Aê, o amor. Pronto, Deus, ele ama. Deus é amor. Pronto, já falou aqui. Você já tem uma frase para falar, certo? Jesus ama. Jesus ama. Pronto, já percebe? Então você já tem uma frase para você já desenrolar. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você vai falar para alguém isso aqui. Então você vai fazer isso e depois no final você vai contar você. Entendi. Então você vai falar, Deus ama você. Top. Jesus ama você. Aí, meu, já era, pronto. Com isso você já evangelizou. Entendi. Com isso você já evangelizou. Deus ama você, Jesus ama você. Você já desenrolou ali a questão básica. Ah, Gesiel, mas e aí depois se o surdo começar a falar? Você dá um tchauzinho, vai embora, fala, vou estudar um pouquinho mais e depois eu aprendo mais, certo? Mas a ideia é essa. Pronto, agora mais 2 sinais importantes que você vai precisar utilizar aí, que é o sinal de abençoar.
Deus te abençoe, você vai falar isso aí, Jesus te abençoe. Então como que você faz abençoar? Você faz com a mão assim, aqui perto da boca, e aí você joga, abençoar. Isso, top, porque a ideia é de você proferir uma bênção. Olha, eu vou te abençoar, estou proferindo isso. E como você faz? Assim, acuar e jogou a bênção sobre a pessoa. Pronto, sabendo disso, como que você fala Deus abençoe você? Ou Deus te abençoe? Deus abençoe você. Aí, pronto. Percebe, pessoal? Então, são sinais que a gente conecta com frases. Então, a Libras não é sinais soltos. A gente vai implementando isso. Então, sinal isolado não é suficiente. Então, assim, você vai percebendo que nas frases você consegue já desenrolar isso aí. Então, você pode falar Deus te abençoe. Agora, um outro sinal importante, para ficar fácil aí a memorização, é o sinal de família. Como você faz sinal de família? Você vai fazer assim, ó, com abaixar o dedo indicador, juntar o dedão. Pronto. Esse é o primeiro movimento. Segurou aqui. Aí você vai juntar o dedinho com o dedinho. Então você vai fazer assim, virou família. Certo? Família. Por que esse é família? Porque normalmente as famílias, né? Alguns estão perdendo esse hábito, mas normalmente eles sentam junto para almoçar, para alguma refeição. Então imagina as pessoas sentadas aqui, ó. Normalmente eles sentam assim, ó, como que eu posso dizer? Em conjunto, senta na roda. Então a ideia faz o F, essa é a forma da mão do F, ó. Foi, juntou, família. Beleza, e para facilitar isso aí, fala Deus abençoe a sua família. Como que você faz? Deus abençoe a família. Isso, é isso aí, vai, e juntou. Pronto. Perfeito, pessoal? Olha que legal. Fácil, tá? Às vezes é difícil, né, para eu lembrar aqui. Pessoal, o importante é vocês fazer. O importante é fazer. O Pedrinho, ele foi travar, já fez. Por quê? Ele não ficou preocupado se você está fazendo certo ou errado. O importante é você sinalizar. Porque com o tempo você vai melhorando isso, tá? Com a prática, né? Isso, com a prática. Perfeito. E aí, pessoal, a gente vai construindo frases com isso. Com esses sinais que a gente aprendeu. Por exemplo, a gente pode falar assim, que eu vou estar orando, para abençoar você. Pronto, tá vendo? Então você já conseguiu construir uma frase aqui. Uma outra frase, você vai falar assim, eu amo a minha família. Como que você pode fazer? Você pode fazer o eu. Isso, esse é o eu. Amo a minha família. Assim. Pronto, top. Você já tá dizendo, certo? Isso aí. Então, aí você pode falar assim, eu amo orar. Aí eu amo orar. Isso, eu amo orar. Você vai falar assim, eu amo a Bíblia. Vamos ver, hein? Você lembra, hein? A Bíblia acho que eu vou esquecer. Vamos lá. Eu amo a Bíblia. Sim. E o Deus. Agora. Isso. Assim, na verdade, que é a palavra de Deus. Verdade? Isso, tá vendo? Muito bem. Então, assim, pessoal, a gente aprendeu alguns sinais e dentro do contexto vai ficando fácil de você entender. Por exemplo, você pode falar, eu amo Jesus. Como você vai falar? Eu amo Jesus. Perfeito. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Aí, pronto, excelente, pessoal. É essa a ideia. A gente vai aprendendo alguns conceitos no contexto religioso e a gente consegue aplicar isso para o dia a dia, para nos nossos relacionamentos, aonde a gente vai, em qualquer lugar a gente consegue replicar esses sinais que nós estamos aprendendo. Então a gente vai estar aprendendo vocabulário, aprendendo frases, a gente vai construindo isso aí, tá? Muito bem, agora pessoal, eu vou fazer aqui uma frase em Libras, o Pedrinho não sabe qual frase que é, eu vou fazer ela aqui em Libras, depois a gente explica em um passo a passo como que a gente pode tá fazendo essa sinalização, tá? Vamos lá, ó, a frase é o seguinte, ó. Muito bem, de novo, ó. Qual que é a ideia dessa frase? A ideia, eu estou falando que Deus ele quer transformar a sua vida, certo? Então, qual que é o sinal que eu fiz? Eu fiz o sinal de Deus, certo? Esse é o primeiro, você já sabia. Esse é o sinal de querer. Você puxa aqui, ó, querer. Então eu fiz, ó, que Deus ele quer. E depois eu fiz transformar, ó. Transformar, certo? E eu falei a sua vida. Aí eu fiz o sinal de vida, que imagina a coxinha aqui, ó. Que a coxinha, a vida é tão gostosa e saborosa como uma coxinha. Muito bem, então fica fácil de memorizar. Então você faz vida aqui no coração, porque faz a lembrança também dos batimentos, né? Então aqui que vem a vida. A vida, e aí eu fiz esse sinal aqui, que é sua. Ela é a sua vida. Então Deus, ele quer, ó, ele quer
ele deseja, né? Ele tem isso como primazia, de transformar, ó, de mudar, transformar a vida sua, ou seja, a sua vida. Então, quando a gente aprende também por frases, fica mais fácil. Agora eu quero ver se o Pedrinho vai conseguir lembrar. Aí imagina eu estou pregando e eu falo, olha, Deus quer transformar a sua vida. Deus, né? Ele quer transformar a vida. Aí só você joga isso. Pronto. Jogou a tua vida, certo? Excelente a perspectiva aqui, porque, por exemplo, o Pedrinho, ele não lembrou tua. Por quê? Porque o tua tem que fazer assim, ó, tem que fazer assim e jogar. Aí o que ele fez? Ele fez assim e jogou. Ele fez assim e jogou. Beleza. E qual que é a ideia? Quando o surdo vê isso, o surdo não vai falar assim, ó, errou, não é tua não. Não, ele não vai falar isso, certo? O surdo vai compreender, porque dentro do contexto ele vai entender, aí depois ele vai falar, ó, Pedrinho, esse aqui, ó, se você fizer só assim, vai ser dor. Ai, cago machuca. O pessoal não faz assim? Beleza. Só que o Pedrinho fez pra frente. Certo? Aí o surdo pode falar assim, olha, mas se você fizer muito assim, ó, com esse movimento, pode ser futuro. Mas o Pedrinho não fez futuro. Mas o surdo, ele vai acabando compreendendo e ele vai ensinar. Olha, você pode, assim é futuro, assim é doer, certo? Então o surdo vai assim, você vai fazer, ó, af. Mas não foi isso que ele fez. Ele fez e jogou. Então dentro do conceito, dentro do contexto, o surdo vai compreender e vai ajudar. Por isso que é bom a gente tentar conversar com o surdo. Então, a partir de hoje, o Pedrinho já vai desenrolar aí com o surdo aí, vai encontrar evangelizar. Já vai dar para evangelizar. Por quê? Porque ele está aprendendo aqui. Então, essas são frases importantes que a gente vai utilizar. Porém, pessoal, quando a gente fala de conceito bíblico, aí vai ter algumas histórias. Então, por exemplo, quando a gente fala da história de que Jesus acalma a tempestade, essa história você vai saber interpretá-la hoje. Hoje você vai aprender a interpretar ela hoje, e quem está aí também. Por quê? Porque é fácil, não é tão complexo assim. Porque a gente divide por bloco, fica mais fácil. No texto bíblico fala assim que Jesus entrou no barco com os discípulos. Certo. Então essa é a primeira cena. Depois fala que começou a tempestade, segunda cena. Terceiro, que os discípulos ficaram com medo. Terceiro bloco. E o quarto, que Jesus acalma a tempestade. Então, a ideia é essa. Então, como que vamos fazer? Eu vou explicar aqui para vocês. Vou fazer igual eu fiz a frase do Jesus que é transformar a sua vida. De forma simples, rápida e prática. Certo? Muito bem. Pedrinho já está super animado porque está aprendendo várias frases, né? Ele já vai sair daqui evangelizando. Então, qualquer pessoa você pode trabalhar nesse formato também. Ah, Gisele, mas alguém está aprendendo? Ela não teria que aprender, por exemplo, o alfabeto primeiro? Pode ser, tá? Não tem nenhum tipo de problema. O alfabeto, pessoal, ele vai auxiliar no nome, nome próprio, nome de coisas que não tem, de sinais, enfim. Por isso que a gente não trabalhou para ensinar ele a questão do alfabeto agora. O mais importante é ele perder, por exemplo, o medo, ele não ter aquela timidez para falar. Com sinais ele já sabe uma frase, igual eu falei. E se o surdo começar a falar depois? Você fala, tchau, vou estudar um pouquinho mais, depois né, desenrola. Certo? Então, muito bem. O primeiro bloco começa com Jesus junto com o barco dos discípulos. A dica é importante, pega essa. Para você sinalizar, faz o que é maior primeiro na cena. O surdo vê por imagem. O que é maior? O que é maior na cena? De Jesus entrando com os discípulos no barco. O que é maior? O que você imagina? O que é maior? O barco. Pronto, fechou. Esse é o barco. Porém, o barco está no mar. Então, a primeira coisa que a gente faz é o mar, certo? Que é maior. E depois vem o barco. Porque a pessoa, ela não é maior que o barco. Porque nesse barco tinha 12, 13 pessoas. Os discípulos mais Jesus. Então, percebe o pensamento dele? Excelente. Sempre é o que é maior, mais fácil para você sinalizar. Então, você coloca o mar, faz água e faz o mar aqui. Esse é o mar. Assim? Isso, água. E esse é o mar. Beleza. E depois é o barco. O barco é assim, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, fez o mar e o barco. Pronto, já falou. Vai pegar o mar de novo? Faz assim, ó, água e dá uma tremidinha assim, imagina a onda. Isso. É como se fosse a tempestade mesmo, né? Quase que a tempestade. A tempestade vai chegar que você vai ver que é legal. Ó, o mar é porque você imagina a onda, sabe aquele movimentinho que faz? Então é visualmente. Então ele já fez o mar e fez depois o barco. O barco, fácil, né, pessoal? O barco. E aí, pessoal, interessante de barco, que você pode utilizar o barco na história de Noé, que vai falar da arca, você usa como barco. Vai falar, por exemplo, Jesus na tempestade, que usa barco. Vai falar quando Salomão foi construir a questão do templo, utilizou embarcação. Vai falar sobre a pesca milagrosa. Vai falar sobre Paulo, quando ele estava com o barco, embarcação. Enfim, o barco você utiliza muito na Bíblia. Tá, beleza. Fez o barco. Depois, você vai fazer Jesus entrando no barco. Então, você vai fazer o sinal de Jesus. Pronto, já sabe, ó, Jesus.
A Bíblia diz assim que Jesus entrou primeiro, então é um ponto importante. Então você põe Jesus aqui, você põe a base do barco aqui, ó, e Jesus entrando dentro do barco. Ó. Põe uma pessoa aqui, ó. Pronto. Então essa é a base. Jesus entrou no barco. Então Jesus põe a base do barco, entrou no barco aqui, ó. Certo? Por que, Gesiel? Porque se eu não colocasse nada aqui, eu colocar Jesus entrou dentro do mar. Aí ele começou a nadar no mar. Não. Então, entendeu? Porque o surdo vai pensar isso. Você colocou aqui, ó. Não, tem que ter a referência do barco. Referência do barco, Jesus dentro do barco. E os discípulos? O sinal de discípulos é o D. É como se fosse alguém na frente, alguém atrás seguindo. Aí você dá uma tremidinha assim, ó. Beleza. E aí como que eles fizeram? Eles entraram no barco. Põe o barco depois de novo. Você coloca aqui. Ou você pode fazer aqui, ó. Um monte de pessoas. Entrou aqui. Ah, Gesiel, tá difícil. Calma que vai dar certo. Beleza. Então esse primeiro bloco você vai fazer, ó. Vamos lá, hein. Copia comigo. Você também. O Pedrinho tá copiando aqui, tá aprendendo. E você também, tá? Então, ó. Vamos lá, ó. Isso, vai, pronto, entrou. Fechou. Então, ó, Jesus entrou no barco e depois discípulos. É isso que você falou. Ah, Gisele, mas parece que é muita coisa aqui para eu explicar uma frase curta. Tranquilo, porque aí você vai perceber agora, que é o segundo bloco, que é da tempestade, como que, fala assim, começou a tempestade, uma grande tempestade, como que você faz? Que aí você vai ver que também é mais fácil. Imagine a chuva, o sinal de chuva é esse aqui, ó. Imagina as gotinhas caindo. Então, esse é o sinal de chuva. Se é uma chuva forte, tem pessoas, Pedrinho, que faz assim, ó, chuva forte, faz o sinal de força aqui, ó. Mas não combina. Por que não combina? Porque esse força é no sentido igual eu. Não. É no sentido de pessoa, né? Alguém mais bodybuild aí da vida, né? Que faz academia e tal. No sentido de força aí. Física, mas a ideia no sentido da chuva, da tempestade, não é nessa força física. Então, como que faz em Libras? Aí você tem que usar a expressão. Aí por isso que a gente fala o negócio da careta, né? Aí você tem que fazer assim, ó. Não, tem que... Igual o Kiko. Aí, beleza. Porque é muita. A tempestade é forte. Então, ó. Cheio. Top. É isso. Ah, mas vou fazer careta. Tem que ser sem vergonha. Sem vergonha. Tem que perder a vergonha. Perder a vergonha. É essa a ideia, tá, pessoal? Então, chuva. Começou a tempestade. Faz a tempestade, Pedrinho. Tá? É muito forte. É muito forte. Entendeu? Isso. Muito forte. É essa a ideia da tempestade. E aí, Gisele, mas tá legal. Mas a Bíblia fala que teve um temporal de vento. Aí você vai fazer o vento assim, ó. É o V pra lá e pra cá, assim, ó. Só que é um vento forte. Como é que faz, Pedrinho, vento forte? Perfeito. Tá vendo, pessoal? Ele não vai fazer assim, ó, um vento muito forte. Não. Aqui, ó. Já era, pessoal. Fácil. Bem prático. Então, às vezes a gente complica demais. Quer usar muita coisa. Não. Então a tempestade começou. A tempestade, o vento. Gisele, eu quero também agora implementar, ficar mais bonito visualmente. Você faz um trovão aí, ó. Você faz assim, ó. Começa assim e você abre o dedo, ó. Aí, tá vendo? Aí você faz assim, faz de um lado, faz do outro, você pode fazer, tá? Beleza? Só para implementar a tempestade. Mas se você só fizer aqui, ó, chuva forte, ventaria, nossa, aí o surdo já vê isso, tá? Então, fique ligado, porque é os sinais dentro de contexto que vai facilitar. Você não vai precisar falar toda a palavra, porque você não precisa falar em Libras toda a palavra. Se você falar toda a palavra em Libras, fica igual, tipo um portunhol, sabe, misturado? Um negócio meio assim. O surdo pode até se esforçar para entender, mas o principal é você passar de forma clara e visual. Então, ó, tempestade a gente já aprendeu. É o segundo bloco. Terceiro é os discípulos com medo. A gente já sabe o sinal de discípulo, ó, que é esse aqui, ó, discípulo. Pronto. Aí a gente vai ver o sinal de medo. O sinal de medo você faz com a mão assim, ó, e você joga aqui no coração. Como se fosse batendo no coração, ó. Medo. E aí a expressão, tem que fazer a expressão de medo. Vamos ver, pessoal, como que é a expressão de medo do Pedrinho. Qual é a expressão de medo aí? Isso. É um medo alegre. Beleza, então é essa a ideia. Então você tem que fazer a expressão de medo. Sabe? É um medo alegre. Muito bem, você tem que fazer uma expressão um pouquinho de assustado, né? Você tem que tentar. A gente sabe que às vezes a expressão é meio difícil, mas a gente já usa no dia a dia. Tem irmãs que estão assistindo aí, que às vezes, ou irmãos também, que tem medo de barata, certo? Parece uma barata. O pessoal já dá uma tremida. O pessoal já dá uma tremida.
Aquela tremida. Então a gente já se assusta no dia a dia, a gente já faz isso aí no dia a dia, só que às vezes a gente não dá conta, né? Então, tipo, sei lá, ou às vezes o pessoal, sei lá, vê rato, ou um carro passa muito rápido, se assusta no dia a dia, só que a gente não coloca sentido nessa expressão, entendeu? Mas a gente já faz, a gente só tem que agora conectar com o sinal. Conseguir reproduzir, né? Isso, conseguir reproduzir. Então, o sinal de medo é assim, ó, batendo no coração, faz medo. Só que eles estão lá, pessoal, tenta imaginar, estão lá e estão dentro do barco, né, que a gente já fez. Agora eles estão vendo a tempestade, então eles estão olhando para cima. Você não vai ficar fazendo assim, ó. Não, você vai como se estivesse dentro do barco. Então você vai incorporar, imagina que você é o discípulo. Então você está olhando para a tempestade. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, isso, beleza. Muito bem, então fácil. Agora o último bloco, que é Jesus acalmando a tempestade. Então a Bíblia diz assim que Jesus está dormindo, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, Jesus está descansando lá, tirando uma soneca e o pau quebrando. É tempestade, é vento, o barco balançando, beleza. Aí Jesus, ele levanta e acalma a tempestade. Então a gente não vai aqui trabalhar, por exemplo, o diálogo que Jesus fez, homens de pequena fé. Não, a ideia é passar o conceito aqui de forma fácil, que é Jesus. Você vai fazer Jesus, a gente já aprendeu o sinal de Jesus, ele ficou em pé, assim, ó, a perninha, imagina a perninha de Jesus, ele se levantou, que estava deitado, e ele, ó, fez assim, acalmou a tempestade. E aí você põe assim, ó, a tempestade acalmou para cima, o vento sumiu. Vamos lá de novo, ó, Jesus, ele se levanta, a perninha ficou em pé, pronto, estendeu as mãos, acalmou. Aí você põe a tempestade, ventinho, põe assim, ó, sumiu. Pronto, já era. Aprendeu a passagem de Mateus capítulo 8, que é uma passagem muito interessante. Então, como que a gente agora, vamos retomar. Vamos ver se o Pedrinho vai conseguir fazer do jeito dele, lembrando, Nossa, tá? Vamos lá, eu vou começar, vou falando, você vai tentando lembrar, certo? Lembrando que a primeira coisa, a gente tem que sempre fazer o que é maior na cena. Então, lembrando, o que é maior? O mar. Beleza, então vai falar que Jesus entrou com os discípulos no barco. Nossa! Então, eu tô pregando, tá? Então, Jesus entrou com os discípulos no barco. Jesus entrou, né? Entrou Ok. com os discípulos. Os discípulos. Vai ser. Aí eu... Beleza. Muito mais bem. ou menos. Muito bem, fechou. Beleza. Muito bem, qual que é o ponto aqui que faltou aqui? O que vocês acham? Vamos ver. Comenta aí. O que vocês acham? Beleza, quem falou o mar foi isso. Só faltou ele colocar o mar, certo? Porque é um sinal mais complexo, tá? Que é a água e mais as ondas. Então, beleza, colocou o mar mais ondas, já colocou o barco, beleza? Aí ele colocou Jesus entrou no barco e os discípulos entraram no barco. Fechou esse ponto. Agora, e levantou-se uma grande tempestade e um grande temporal de vento. Como você faria? Tempestade, um temporal de vento e a tempestade de chuva caindo. Pronto, pessoal, top, beleza. Aí agora, os discípulos com medo. Os discípulos ficaram atemorizados, eles ficaram com muito medo, né? Eu esqueci o sinal do medo. Assim. Isso. Aí, top, beleza. E aí Jesus então está deitado, Jesus se levanta, certo? Ele estende a mão, ele acalma a tempestade. Então a tempestade enxugada para cima e o vento some. Puxa assim, ó. Top. Beleza, pessoal? Olha só como que ficou, a gente em pouquíssimos minutos, a gente já começou a trabalhar. E aí vocês viram que a gente trabalhou muitas coisas e de todas as coisas o Pedrinho só esqueceu o mar, esqueceu o sinal do medo. Só isso, pessoal. O resto conseguiu desenrolar aqui. Ah, Gesiel, mas eu esqueço muito. Aí você tem que ir exercitando. Então aí depois eu fiz, vai habituando. Eu fiz o sinal de mar, ele já fez aqui de novo para memorizar. Aí eu fiz o sinal de medo, ele já fez aqui. Então, pessoal, quando você for ensinar alguém, sempre faça nesse processo. Faça a sinalização, faça a repetição, porque isso vai internalizando, a pessoa vai memorizando cada vez mais. Então, ponto importante aí, que eu vou direcionar pra gente caminhar pro final. Mas quarta-feira tem mais. Toda quarta-feira às 4 horas da tarde em nosso canal do YouTube. Então, qual que é o ponto principal? É a organização do espaço.
Você viu que eu não precisei ficar falando questões técnicas pro Pedrinho. Ah, é o espaço, é plano A, plano B. Eu não fiquei falando nada disso para ele, certo? Eu só fui falando dentro do contexto, qual que é o sentido, qual que é o sinal, e ele já foi aplicando. Então a organização do espaço, lembra, ó, ele colocou o mar aqui, ó, lembra que ele mesmo já colocou visualmente o mar aqui, o barco aqui. Jesus veio daqui, ó, para entrar no barco. Os discípulos saíram daqui para entrar no barco. Então você vai separando a cena. Depois foi a parte da tempestade. Tempestade. E aí, ó, tá no plano A, em cima, tá vendo? Ó, ele fez isso aqui, ó, fez aqui a intensidade, a chuva. Ah, outro ponto importante, a intensidade que a gente fez com a expressão, ele não usou esse sinal de muito aqui, ó. Sinal a gente nem usa, pessoal, certo? Então ele fez, muita chuva. Não, aqui, ó, já tá muita chuva. Muito vento, não, ó. Já tá aqui muito vento. Fica mais simples e mais preciso, né? Aí, ó, tá vendo, pessoal? É isso aí, simples, preciso, perfeito, direto, fácil de compreensão. Então, às vezes a gente quer fazer sinal por sinal. Não, pessoal, vamos entender o sentido, imaginar. Quem participa das aulas de quarta-feira já sabe. Tem que pensar, parar, imaginar, exercitar e depois finalizar, certo? Depois foi a parte que os discípulos ficaram com medo. Então, fez o sinal dos discípulos de novo aqui, colocou aqui no meio, e o medo. E o medo, pessoal, que ele fez, ó, não foi assim, tá com medinho, não, o medo foi olhando para cima, ó. Por quê? Porque foi da onde era a tempestade, da onde que era o vento, tá? E depois foi Jesus se levantando. Então fez aqui, ó, Jesus utilizou o classificador, ó, membro inferior, aqui a perninha, ó. Jesus se levantou, depois colocou as mãos, então se incorporou também, de novo colocou Jesus acalmando a tempestade, e depois fez assim, ó. Ele não fez assim, ó, a tempestade parou, não usou esse sinal de parar. Não, ele fez assim, ó. Pronto, ó. Sugou, acabou, apagou a tempestade, parou. E o vento, ó, não tem a subir, tá? A subir é eu. É eu que tô fazendo, o senhor não vai escutar, certo? Então, ó, subiu. E o assobio na igreja também você não vai fazer. Então, ó, sumiu. Então, pessoal, a construção do espaço, da organização, pensando sempre do maior para o menor, fez o mar, depois o barco, depois Jesus e discípulos. Sempre você vai organizar assim, pessoal. Por quê? Para facilitar. No sentido do mar, da tempestade, fez primeiro a tempestade, ó, depois no céu, primeira tempestade, depois o vento, tá? Quando fez os discípulos com medo, depois Jesus se levantando. Fez Jesus se levantando, estendendo a tempestade e embora e os ventos também. Então, são pontos de organização, classificadores que a gente usou assim, ó, classificador de Jesus entrando, classificador de Jesus levantando, classificador dos discípulos entrando, tudo questões técnicas, não precisa ficar falando, pessoal. Então, quando você vai ensinar alguém em Libras, sinais, frases, no passo a passo, você não precisa focar em questões de gramática. Não, pessoal, você vai ensinando aqui, ele já consegue desenrolar. Então, por exemplo, coisa que ele aprendeu lá no começo da aula. Deus ama você. Vamos ver se você lembra, hein? Deus ama você. Isso, top. Beleza, Deus ama você. Jesus te abençoe. Jesus abençoar. Sair da boca, proferir. Sair da boca. Sair da boca. Isso, pronto, abençoar. Jesus abençoar você. Top. Vamos falar agora que você. Eu vou orar. Como que você vai falar? Eu vou orar por você. Aí, ó, viu? Eu nem, nessa frase eu só tinha falado, eu vou orar. Você viu que ele já conseguiu colocar outra frase, conseguiu melhorar ainda a sinalização? Por conta de todos os sinais e o vocabulário que ele foi aprendendo, ele foi colocando dentro do contexto. Então, pessoal, isso que vai fazer diferença para vocês. Então, não deixe de testar. Um ponto importante. Você viu que o Pedrinho não ficou com medo. Ele foi sinalizando aqui. Quando foi falar que Deus transforma a sua vida, o teu, ele fez assim, ó, jogou, recebe a transformação aí, certo? Então, às vezes a gente fica muito preocupado, tem que fazer certinho. Pessoal, sempre a gente vai estar errando, melhorando e aperfeiçoando. É assim, então começa assim, tá? Então sempre vai ser nesse processo. Então, talvez você fale assim, eu não sei Libras, não tem problema. Será que eu consigo interpretar um culto? Com exercício, com preparo. É lógico que, por exemplo, o Pedrinho, eu vou colocar uma pregação, ele não vai conseguir interpretar, está começando, certo? Mas ele consegue, por exemplo, talvez fazer uma oração, certo? Vamos imaginar que eu vou orar, que eu vou fazer isso agora na prática, hein, Pedrinho? Você vai ser um intérprete, hein? Então vamos imaginar que eu vou orar e ele vai falar assim,
E aí ele vai fazer em Libras aqui, hein? Vamos ver. Com o vocabulário que a gente aprendeu. Vou falar, querido Deus. Vai fazer lento. Querido, como é que vai Não. ser? Só Deus. Você faz, então, entendeu? Aí você faz o que você lembrar. Ó, querido Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou orando pela minha família. A família é assim, E aí, ó, eu estou orando pela minha família. Jesus, abençoe essas pessoas na minha frente aqui, todos eles que estão aqui. Assim. Todos eles que estão aqui. Percebe, pessoal? Então, às vezes uma oração simples, ele já vai conseguir desenrolar. Percebeu? Ele falou, ai, família, não lembrei. Lembrou, aqui já fez, certo? Falou, ai, meu Deus, como que eu faço agora querido? Ele não lembrou o querido. Mas aí eu falei, não precisa travar nisso. Sim. Por quê, pessoal? Porque tem muita gente que tá aprendendo. Isso é natural, quer fazer palavra por palavra, porque aí a nossa mente está no português. Como ele nunca aprendeu Libras, a mente dele ainda está no português. Mas aos poucos vai melhorando Libras. Então ele ia falar, tá bom, já fez Deus. Eu falei, querido Deus, eu estou aqui orando. Ele já fez, eu estou aqui orando para minha família. Já colocou família, Jesus abençoe eles aqui. Quando eu falei, Jesus abençoe, ele fez o abençoar e falou, e eles? Ai, meu Deus do céu. Pronto, você não lembrou eles? Ou ele só faz o abençoa. Jesus está abençoando alguém. Às vezes você não vai saber explicitamente ou detalhadamente quem. Mas isso é o passo a passo, certo? Muito bem, pessoal. E a gente finaliza a aula aqui. Mas eu quero saber, Pedrinho, e aí? O que você achou? Será que foi fácil, difícil, mais ou menos? Não, achei fácil. É igual você falou, né? Assim, o simples, assim, a gente simplificar as coisas para o surdo entender. Se ficar inventando muito, fica complicado, né? Isso aí, beleza. Percebe, pessoal? Então, o Pedrinho nunca teve um contato com Libras, mas agora ele falou que não praticar pra ficar bom. Praticar, isso aí, praticar, fica bom. Quem sabe numa próxima aula o Pedrinho tá aqui também, quem sabe? A gente faz uma série com o Pedrinho aprendendo Libras até interpretar na igreja, hein? Se você gostar dessa ideia, deixa eu colocar aqui nos comentários aqui, quem sabe, né? A gente faz a série do Pedrinho, do zero a interpretar no altar. Olha só que... Muito bem, beleza, pessoal. Então assim a gente finaliza mais uma aula. Espero que você tenha gostado, entendido um pouco dessa proposta e não deixe de... Eu acho que travou, hein? Será que travou, Pedrinho? Então a gente finaliza assim. Opa, voltou. Então a gente finaliza assim. Muito obrigado. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Toda quarta-feira temos temos altar em Libras às 4 horas. Lembrando, pessoal, uma coisa importante, teremos aqui o ABC da Libras, é um evento gratuito online para você que quer aprender Libras do zero. As inscrições estão aqui, vai ser sensacional, um evento que a gente nunca fez para você. Grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!